Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Gaste Melhor, canal de educação financeira para iniciantes. Meu nome é Fabrício Basso, eu sou educador financeiro. Nesse vídeo eu quero falar sobre organização financeira, um dos assuntos centrais dentro da educação financeira. A organização é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de colocar em prática. A maioria dos brasileiros está hoje desorganizada financeiramente. Então eu quero com esse vídeo trazer algumas ideias de ferramentas e algumas ideias gerais assim que eu utilizei quando eu era endividado para sair das dívidas. Hoje eu sou um ex-endividado. Eu devo isso, né, graças à educação financeira. A primeira coisa que eu queria falar para que você entenda a importância da organização na sua vida financeira é que a nossa vida financeira ela é como uma jornada, como uma viagem. A gente está num determinado lugar hoje e nós deveríamos estar nos movimentando para frente, para um lugar melhor, ou seja, ter mais reservas, alcançar os nossos objetivos, ter menos preocupação com o dinheiro. E talvez você hoje sinta que você já está nessa situação de endividado ou de desorganizado há muito tempo. Então você sente que você está estagnado, talvez andando em círculos ou até mesmo indo para trás, piorando a sua situação financeira. Então eu quero te trazer aqui duas ideias para que você se organize e saia desse círculo vicioso, digamos assim. Como eu estou comparando a nossa vida financeira com uma viagem, uma jornada, são duas ferramentas básicas que você precisa para que essa jornada seja mais eficiente, mais efetiva, que você tenha uma viagem mais agradável, melhor. Que eu chamo de mapa financeiro e GPS financeiro. É muito importante você entender que esse mapa financeiro não tem como você comprar pronto em algum lugar. Por isso que a educação financeira é tão importante. Ela vai te ajudar a construir o seu mapa, que vai ser diferente do meu, que vai ser diferente daquele mapa que eu e minha esposa estamos construindo como casal. A gente tem um mapa financeiro, nós temos aí, digamos assim, as nossas ideias para a nossa vida financeira e as nossas práticas. E o seu mapa financeiro vai ser necessariamente diferente do nosso, porque nós temos sonhos diferentes, objetivos diferentes, estamos em momentos diferentes, profissões diferentes, tudo é diferente. Então você tem que aprender a personalizar esse processo. Ele tem que funcionar para você, na sua vida. Para que você construa um bom mapa financeiro, são só duas coisas que você precisa. Opa. A primeira é o diagnóstico financeiro. Como que você faz o seu diagnóstico financeiro? Basicamente, são duas informações que você vai incluir aqui. As suas dívidas, se você tem dívidas, e as suas reservas, se você tem reservas. Quantas dívidas você tem hoje? Quais são as suas dívidas? Qual é o valor total das suas dívidas? Quanto que você precisa para quitar as suas dívidas? Eu vou fazer outros vídeos depois falando mais especificamente sobre esse assunto, mas uma coisa que é importante você desde agora ir pensando é que você não necessariamente precisa eliminar todas as suas dívidas. Você precisa controlar, você precisa ter as suas dívidas sob controle. Você tem que saber aí os valores das prestações mensais, né? O que entra aqui como dívida, né? Muita gente não sabe que, por exemplo, cheque especial é uma modalidade de dívida e uma das piores, é muito cara. Você paga muito caro para usar o cheque especial. Então, você tem que incluir ele aqui nas suas dívidas. O seu cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito, se você está usando, é um tipo de dívida. Um financiamento imobiliário é um tipo de dívida. O seu carro comprado da prestação também. Compras parceladas de qualquer tipo entram aqui como dívida, porque você tem um valor mensal que você tem que pagar. Então, primeira coisa para o seu diagnóstico, fazer um levantamento de todas as suas dívidas. Pega uma folha de papel bem simples. Folha de papel, escreve dívidas hoje, coloca a data, um número para cada dívida, vai anotando o valor total, o nome da dívida, né? Discriminação ali, qual é o valor da prestação mensal e o valor total da dívida para quitação. Só essas informações já vão ajudar muito. Se você tiver a taxa de juros daquela determinada dívida também, você pode incluir essa informação aqui.
Mas no primeiro momento, só os valores já vão te ajudar muito a se organizar. A segunda coisa que você tem que saber é se você tem reservas, quanto você tem de reserva. No Brasil hoje, além da gente ter 60 milhões de endividados, que é um número muito grande, está descontrolado realmente esse problema, né, no nosso país, as pessoas têm muito pouco dinheiro guardado. Um dos últimos levantamentos que foi feito sobre os valores médios, né, a média de quantas pessoas têm na poupança, eu acho que era 2.000 e poucos reais. Era um pouquinho mais de 2.000 reais. Esse é um valor muito baixo. Para a maioria das famílias, você consegue talvez sobreviver por um mês com esse valor. Dependendo do seu estilo de vida, nem isso. Então, reservas são muito importantes. Eu já falei num outro vídeo, eu vou fazer outros vídeos a respeito só desse assunto, reservas, mas para que você tenha um parâmetro, seria interessante que você tivesse pelo menos um mês das suas despesas totais guardadas hoje. Caso você perca todas as suas fontes de renda, perca o emprego, por um mês você consegue se garantir. Não é o ideal seria ter mais, mas um mês para começar é um bom ponto de partida. E a segunda coisa que você vai fazer, ou a segunda ferramenta que você tem aqui para construir o seu mapa é o controle financeiro. Quais são as informações? Só 2 informações você precisa. Seus ganhos e seus gastos. Pronto. Parece simples, mas a maioria não sabe essa informação com precisão. Você precisa anotar exatamente quanto você gasta, quanto você ganha. Começando pelos gastos. 2 maneiras de fazer isso. A primeira maneira, você gasta e anota, né? Ou seja, você faz o controle depois que você fez o gasto. E você passa aí esses valores para uma folha em branco lá. Pega uma folhinha qualquer em branco agora, você pode fazer isso. Pega uma caneta, divide essa folha em 2 partes e anota aqui, começa a colocar os seus gastos. Se você quiser deixar mais bonitinho para facilitar, você já pode separar por campos. Moradia, alimentação, todos os seus gastos você centraliza aqui, anota nessa folhinha. Esse é um método de fazer, então você por um mês, pelo menos você faz isso, aí você vai examinar os seus gastos, você vai ali depois aplicar uma outra coisa que eu vou explicar num outro vídeo, que é a simplificação. O que você pode diminuir, eliminar, né? Inclusive as dívidas, vai entrar, essa simplificação vai entrar depois que você já tiver esse levantamento de gastos feitos. O outro método de controlar gastos é você, quando você recebe o seu dinheiro, o seu salário, ou seja lá da maneira que você recebe os seus ganhos, você imediatamente separa em envelopes. Pega envelopinhos e coloca lá, R$1.000 para tanto, para alimentação, 500 para moradia. Você separa os valores antes. E aí você já sabe antes quanto você vai gastar com cada campo. Se você tiver uma disciplina relativamente boa, só isso já vai ajudar você, já vai talvez resolver boa parte dos seus problemas. Muito importante que você escolha um desses métodos, pode ser diferente desses que eu falei, mas tem que ser algo que você veja quanto você gasta com cada coisa, certo? E a segunda coisa para controlar são os seus ganhos, especialmente se você não tem salário, seus ganhos não são fixos, você precisa saber exatamente quanto você está ganhando. Se os seus ganhos flutuam, né, se você é, por exemplo, um profissional liberal, vendedor, você tem a sazonalidade, né, você tem épocas do ano que ganha mais, outras que ganha menos. Você tem que ter o levantamento da média de quanto você ganha. Para isso você tem que anotar todos os meses quanto você ganhou, divide ali por 12 e você vai ter mais ou menos um valor médio, uma renda, qual é a sua renda média. Esse controle é fundamental e você tem que ter uma boa relação entre ganhos e gastos, de maneira que você sempre tenha um saldo positivo. Por que sempre? Para que você não precise gastar suas reservas e para que você não precise contratar crédito, você não precise pegar dinheiro emprestado no banco, porque o juro no Brasil a gente já sabe que é um dos mais altos do mundo, certo? Então, essa é a primeira parte aqui da construção do mapa. A segunda parte, então, o nosso GPS. Qual é a diferença do mapa para o GPS? O mapa mostra os lugares que existem na sua vida financeira e o GPS vai te indicar a melhor rota, né? Então, uma boa maneira de você ter um GPS financeiro é você saber quais são os seus objetivos. Você tem que ter objetivos financeiros. Esses objetivos você
se você fizer uma boa reflexão, você vai chegar à conclusão de que você tem dois tipos de objetivo. As coisas que você precisa e as coisas que você quer. Você precisa incluir essas duas coisas aqui nos seus objetivos, para que você saiba para onde você está indo na sua vida financeira. O primeiro objetivo é a coisa que você mais precisa, talvez seja o aspecto mais importante dentro da educação financeira, é reservas. Sem isso, se você não tem dinheiro guardado, imediatamente você vai cair no endividamento. Como eu já expliquei, né? Dinheiro é como oxigênio, você não pode ficar sem, porque a sua vida para, você precisa pagar as contas, você precisa se alimentar. Se você não tem reservas, você vai ter que pegar oxigênio emprestado no banco e vai pagar muito caro por isso. Então a gente precisa fugir dos empréstimos, certo? Reservas seria a primeira coisa que você precisa. A segunda coisa que você precisa é o controle das suas dívidas. Não necessariamente a eliminação, mas o controle. Você precisa conseguir pagar suas dívidas sempre e manter elas num nível razoável. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre qual seria essa proporção, né, razoável dos seus ganhos com o seu endividamento. Mas para você ter uma ideia, 30% de tudo que você ganha já é considerado um endividamento muito alto, certo? Para você ter uma ideia, quando eu comecei a estudar educação financeira, o meu nível de endividamento era praticamente 50%. Então tudo que eu ganhava, eu estava super enforcado, porque já ia para dívidas, não estavam controladas as minhas dívidas. Hoje eu diminui esse patamar assim para talvez 10%. Eu consegui reduzir isso muito, né? E aí sua melhora, todos os aspectos da sua vida é evidente, né? E por último, o que vai te ajudar a chegar no lugar que você quer financeiramente são os seus desejos. Aquilo que você realmente quer comprar, investimentos que você quer fazer, curso que você quer fazer de inglês, talvez, para a sua carreira, ou uma viagem que você quer fazer, as compras, né, dos seus bens de consumo que você gostaria de adquirir, você vai colocar aqui. Aqui também você pode ter uma folhinha e ir incluindo todos esses itens para que você tenha um bom mapa e um bom GPS. Certo? Então, se você gostou dessa aula, compartilhe, curta. Aqui no cantinho tem uma moedinha, aqui o ícone do canal. Você clica aqui, se inscreve no canal e clica no sininho também, que aí você recebe notificações com cada vídeo novo que eu lançar. A minha ideia é lançar 1 a 2 vídeos por semana. Então acompanhe aqui o canal. Se você quiser saber mais sobre o método que eu criei, que inclui tudo isso aqui e que me ajudou, né, a sair das dívidas, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter um link com uma apresentação explicando o método. Vai ter também um link para a minha lista VIP. Você pode se inscrever nessa lista de e-mails e aí você vai receber conteúdo a respeito desses assuntos no seu e-mail diretamente. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.